Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gamas Torres, em especial os alunos do nono ano. Nosso bom dia. Espero que você aproveite a manhã de hoje para aprender. Queremos dar sequência à nossa jornada de conhecimento do continente europeu. Já falamos um pouco dos aspectos físicos, já falamos um pouco sobre o relevo, hidrografia, já falamos sobre vegetação, clima, já falamos sobre vários aspectos que envolvem o continente europeu, tá certo? Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre a União Europeia, né? União Europeia. É um assunto muito relevante, é um assunto muito atual. Geralmente são perguntas cobradas em Enems, vestibulares, concursos. Então, é um assunto muito atual e muito relevante mesmo, né? Não tem outra palavra. Então, convido você para mais esta jornada, tá certo? Então, vem comigo e vamos embora. Então, a primeira coisa que estaremos abordando é o que é a União Europeia. Em alguns livros ou em alguns artigos, numa forma de simplificação, só aparece o U e o E, União Europeia. O que é a União Europeia? É um bloco econômico, é a primeira coisa que deve ser dita. É um bloco econômico, assim como o NAFTA é um bloco econômico, assim como o Mercosul é um bloco econômico, assim como a APEC, a ASEAN são blocos econômicos. Então, nós temos a União Europeia, um grande bloco econômico criado no ano de 1992 para estabelecer uma cooperação econômica política entre os países europeus. Então, nós queremos dizer que a União Europeia é um bloco econômico da Europa. É evidente que nós vamos explicar que nem todo país europeu faz parte da União Europeia, tá certo? Então, mas queremos enfatizar que a União Europeia é um bloco econômico formado por alguns países europeus, tá bom? Então, é a grande e uma das grandes informações sobre este assunto. Então, o autor aqui ele vai dar uma explicada, ele vai dizer que esse bloco econômico é um dos exemplos mais avançados. Se você perguntar qual é o bloco econômico mais avançado hoje, que já está caminhando numa fase mais acelerada, é a União Europeia. Para vocês terem uma ideia, lá na Europa já existe uma espécie de integração econômica, social e política. Lá eles têm uma moeda comum, que eu vou explicar mais na frente, que tem uma livre circulação de pessoas. Pastor, o que é isso? Lá nos países que fazem parte da União Europeia, uma pessoa ela é capaz ou ela tem liberdade de ir, por exemplo, de ir da França para a Alemanha sem ter um visto, sem ter um documento dizendo que ela pode ir e vai ficar lá por tantos dias, tantos meses e depois tem de voltar. Então, aonde existe o euro, onde existe a União Europeia, existe essa circulação de pessoas. Existe uma espécie de parlamento europeu, que é formado por deputados, membros dos países, membros, né? Então, existe isso. Existe uma moeda única. Por exemplo, antigamente você estava em Portugal e você iria fazer umas compras, a moeda de Portugal era o escudo. O escudo. Você iria por exemplo, você ia para outro país qualquer, por exemplo, você ia para a Itália. Lá, a Itália, a moeda era a libra. Mas agora não, você está em Portugal, a moeda é o euro, está na Itália, a moeda é o euro. Vai para a Alemanha, a moeda é o euro, França, da mesma forma. Facilitando, assim, a movimentação financeira dentre os países membros, né? Então, como isso é muito relevante.
Então, atualmente, isso aqui é um dado importante, atualmente existem 28 países membros. Quer dizer, pastor, que atualmente quer dizer que nem sempre existiu essa quantidade de países. Sim, no início nós tínhamos uma quantidade bem menor de países. Em 2013 foi quando entrou praticamente o último país, que foi a Croácia. Nós temos hoje formado aí 28 países que integram a União Europeia. A Europa, de um modo geral, tem quase 50 países, né? Então, os países, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, que vocês sabem que é Holanda, Polônia, Portugal, Reino Unido e República Tcheca, Romênia e a Suécia. O Reino Unido, essa aqui é uma informação preciosa, desde 2016, que houve um plebiscito, houve uma consulta no país, uma espécie de votação, e o povo ele aprovou que o Reino Unido saísse do bloco econômico, saísse da União Europeia. Mas até hoje essa saída ainda não foi totalmente oficializada, tá certo? A Inglaterra ela chega a dizer que ela sem o grupo é melhor, a concorrência seria diferente, ela teria mais vantagem em alguns aspectos da economia, e ela inventou lá uns argumentos. Então, o Reino Unido é um dos países que quer pular fora do barco, e isso já foi anunciado no ano de 2016, tá bom? Nós temos aqui um mapa mostrando a questão da União Europeia. Nós temos aqui a União Europeia, ela é formada por 28 países e tem aproximadamente 500 milhões de pessoas. Juntando todos os países que fazem parte da União Europeia, nós temos um total aí de 500 milhões de pessoas. Aqui nós temos um gráfico, uma espécie de evolução do alargamento, né? Por exemplo, no ano de 1952, existiu apenas 6 países. 6 países faziam parte do que futuramente iria se chamar União Europeia. Isso aqui é importante, porque por mais que durante a evolução até chegar aos dias atuais, mas a União Europeia ela não começou recebendo o nome de União Europeia. Dentro da sua evolução, ela começou a ser chamada de SECA, depois de Mercado Comum Europeu, até chegar já nos anos 2000, nós vamos ver isso aqui depois, é que ela vai receber o nome literalmente de União Europeia, tá certo? Aqui nós temos um gráfico que vai mostrando o crescimento dos países, a quantidade de países membros, 52 para 73, 81, 86, 90, 95, 2004, até o gráfico mostra aqui até 2007, tá certo? Então, mostrando que esse bloco econômico ele vem se crescendo, evoluindo, voltando a repetir que nem sempre, lá no passado, não tinha ainda o nome de União Europeia. Vai se evoluindo, uma espécie de bloco econômico com 3 países, aí vai evoluindo para 6, e vai para 10, até chegar no total mais na frente, em que ela vai receber oficialmente o nome de União Europeia, tá certo? Da mesma forma aqui, vocês estão vendo essa evolução, né? Quando existia certos tratados, que esses tratados eles criavam, né, certas evoluções. Por exemplo, no ano de 52 foi criada a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então, esse dado foi importante, porque nesse período, 6 países eles se juntam para formar uma espécie de bloco econômico entre eles, local mesmo, para facilitar as negociações que envolviam o aço e o carvão, a famosa seca, né? Então, para que eles pudessem facilitar
a importação e a exportação de mercadoria envolvendo esses países membros, né? No 52 houve o Tratado de Roma, onde essa SECA já vai evoluir mais. Em 1997, houve a criação oficialmente do Mercado Comum Europeu. Em 89, tivemos o Tratado de Amsterdã. Em 93, tivemos o Tratado de Maastricht, que foi oficialmente aí quando a União Europeia recebe o nome de União Europeia. Em 2003, o Tratado de Nice, e 2009, o Tratado de Lisboa, tá certo? Então, só para a gente ver um pouquinho sobre essa evolução. Durante o período que vai de 1944, já terminando a Segunda Guerra Mundial, até por volta do ano de 58, é criado o Benelux. Né? O Benelux é o primeiro bloco econômico da Europa, só formado por 3 países. Né? Ele é oficialmente criado em 44, mas aí para se colocar em prática, para começar a sua vigência, demorou um pouquinho mais. Então, o Benelux foi criado com o objetivo de facilitar e aumentar as importações e exportações entre os países membros, tá certo? E houve também, lógico, o rebaixamento das tarifas alfandegárias, ou seja, eles criaram uma espécie de acordo que um país, para vender no outro, eles pagariam uma quantidade bem menor de impostos. Eles diminuíram as tarifas alfandegárias, as tarifas que regulamentam a entrada e a saída de produtos. Só um exemplo que não tem nada a ver com a União Europeia, mas serve para ilustrar. Vamos citar aqui uma moto que a gente hoje compra no Brasil, essas motos Honda, que parece que são feitas de ouro. Se não fossem as tarifas, os impostos que são pagos para entrar no Brasil, a gente compraria uma moto dessa quase pela metade do preço. É um absurdo isso, né? Então, os países membros é Bélgica, os Países Baixos, que no caso é a Holanda, e Luxemburgo. Então, nós temos o Benelux, né? A palavra Nederland, né? Que é a Holanda, o B né? De Benelux, e o Nederland, que é a Holanda, e Luxemburgo, né? O Lux do Luxemburgo. Então, são os 3 países, a princípio, com esse sonho de já formar um bloco econômico na Europa. Então, formou com o Benelux. Né? Depois, como eu já havia dito um pouquinho, no ano de 51 é criado a SECA. Que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Esses países, eles criaram esse bloco, né, com a intenção de criar um bloco econômico, um mercado comum para o carvão, o ferro e o aço. Ou seja, aqueles países que mais negociavam com esses minerais, esses metais preciosos, esses metais. Então, por isso, eles criaram esse acordo entre si, esse bloco econômico entre si, para que assim eles tivessem uma melhor movimentação, facilitasse as exportações e importação. Nesse quadro aqui, nós já temos esse bloco econômico, é como se ele tivesse expirado em 2002, em virtude da criação da própria União Europeia, de um modo geral. Né? Os países membros, você vai ter os 3 primeiros membros lá do Benelux, olha, os 3 países do Benelux, mais 3 países, mais a Alemanha, a Itália e a França. Nesse momento aqui, era chamado de Europa dos 6. Não era mais a Europa dos 3, mas a Europa dos 6, tá certo? No ano de 57, aproximadamente, é criado o Mercado Comum Europeu, tá certo? É criado o Mercado Comum Europeu. É já uma evolução em relação à SECA, né? O objetivo é garantir a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre os países membros. Então, com a criação, né, do Mercado Comum Europeu, os países
que faziam parte desse bloco, eles poderiam circular com mercadorias, levando mercadoria de um país para o outro, praticamente sem pagar imposto, ou imposto muito pequeno. E outra coisa, existia também a livre circulação de serviços. As pessoas poderiam trabalhar num país, morar em outro, e ainda a circulação de pessoas. Por exemplo, os países membros desse bloco, eles poderiam sair e entrar nesses países sem ter um visto, sem ter aquela burocracia toda de transição entre eles, né? Os países membros, vamos encontrar, ver que praticamente são os mesmos países da SECA, depois é que vai evoluindo, né? Aí, em 1973, o Reino Unido ele entra, a Irlanda e a Dinamarca. Agora não era mais a Europa dos 6, mas já era a Europa dos 9, né? Então, no ano de 81, a Grécia ela entra, em 85, Portugal e Espanha já entra, e nesse momento é criado o local, é criado uma espécie de espaço Schengen, né? Que esse espaço ele traz justamente a ideia de que ali existe uma transação maior, existe uma comunicação maior entre eles, né? Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Alemanha, tá certo? E aí, no ano praticamente de 92, mais especificamente no dia 7 de fevereiro de 92, a União Europeia, ela recebe oficialmente esse nome pelo tratado chamado Tratado de Maastricht, ou de Maastricht, que é uma cidade, eu acho que é a quarta cidade holandesa em importância. Então, houve uma espécie de tratado, aqui até mesmo a foto, né? Então, nesse momento, o euro ele é criado, apesar com o euro sendo criado aqui em 92, logo no dia seguinte, o euro não começou a circular em moeda, ele começou a circular por um bom tempo, era só em transações de ações, coisas que não pegassem dinheiro, né? E também, nesse momento, a União Europeia ela passa oficialmente a receber assim o seu nome de União Europeia, tá certo? No ano de 94, né? Sim, mas oficialmente, vamos aqui corrigir, oficialmente em 94 ela passa a ser chamada de União Europeia, né? União Europeia. Tá aqui. O mercado comum europeu, ele evolui para a União Europeia. Alguns chegam a dizer que ela passou a ser chamada de União Europeia justamente na criação lá da moeda única, o euro, né? Mas outros dizem que não, que pela evolução colocada em prática, oficialmente ela passa a ser chamada em 94. O objetivo é construir uma unidade política, que isso ainda não foi colocado em prática, né? Que eles têm o sonho de futuramente toda a União Europeia ter um governador só, uma espécie, um único presidente, né? Já tem essa certa união econômica, criaram uma espécie de união monetária, a questão do euro. Eles querem futuramente ter um exército único, um banco central único também, tá certo? Para que as pessoas, é como se fosse um país só, né? Lógico que respeitando a sua soberania e tudo. Em 95, Suécia, Áustria e Finlândia entram no grupo, né? Em 2002, o euro ele passa a circular como moeda. Antigamente era só em transações de ações, esses negócios todos, cheques, essas transações econômicas, mas que não tinha o dinheiro circulando no meio do povo ainda. Até então, era utilizado como referência para preços, contas bancárias e moedas internacionais, como eu já havia dito, né? No ano de 2004, o Chipre
República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, Eslováquia e Eslovênia entram no grupo, tá certo? Chegando em 2007, a Bulgária, a Romênia e em 2013 a Croácia faz parte do grupo, tá certo? Que hoje é o que nós chamamos de Europa 228, né? É a Europa, a União Europeia, tá certo? Só para deixar claro que nem todos os países europeus eles fazem parte da União Europeia. Só para ficar bem claro isso. Tá certo? Aqui nós temos um mapa, queria que você prestasse bastante atenção, tá certo? Hoje o bloco ele é formado por 28 países. O bloco econômico da União Europeia é formado por 28 países. Agora, apenas 19 deles têm o euro como moeda. Apenas 19 deles, 19 desses 28, têm o euro como moeda. Aqui você vai encontrar a zona do euro, ou seja, países que adotam o euro, e países que são da União Europeia, mas que não adotam o euro como moeda oficial. Os países que têm o euro como moeda, aqui, ó, Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, a Irlanda, tá certo? A Itália, Eslovênia, Áustria, Eslováquia, Grécia, Lituânia, Letônia, Estônia e a Finlândia, que não adotam, aqui embaixo tem o Chipre e Malta, ok. Os que não fazem parte do euro, o Reino Unido, a Dinamarca, a Suécia, a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Croácia, a Romênia e a Bulgária, tá certo? Então fazem parte da União Europeia, mas que não fazem parte da zona do euro, e são países que adotam o euro como moeda oficial. Ok. Exigência para entrar na União Europeia. Será que qualquer pessoa, qualquer país pode entrar a qualquer hora? Não, tá certo? Existe uma série de regras que o país ele precisa assumir ou uma situação que ele precisa ter para entrar na União Europeia. Aqui é obedecer a determinadas normas de proteção ambiental, então eles primam muito pela preservação ambiental, então os países eles têm de obedecer a determinadas regras sobre industrialização, poluição, conservação do meio ambiente. É preciso se enquadrar sobre a questão de subsídios agrícolas e déficit público, né? Então, a ideia é preciso saber como é que ele produz, como é que ele se organiza na sua agricultura, e ainda sobre a questão do déficit público, ou seja, o país para entrar na União Europeia ele tem que ter a sua economia equilibrada. Vamos dizer que o país ele mais gasta do que ele produz, então é complicado entrar no euro, na União Europeia, tá certo? Possui uma economia de mercado, ou melhor, possuir uma economia de mercado, né? Não pode ser aqui uma economia socialista, comunistas, e um adequado sistema político-jurídico, com eleições livres e periódicas. Eles não adotam e nem consideram e recebem esses países, por exemplo, um país que tivesse uma ditadura, que tivesse uma espécie de ditador que passasse por cima dos direitos humanos, eles não aceitariam. Combater efetivamente o terrorismo e o crime organizado. Então, para você entrar, você tem que se comprometer com esses dois grandes males da sociedade, né? E ainda garantir direitos iguais para os sexos, a questão para evitar a discriminação, respeitar os direitos humanos e não praticar a pena de morte. Qualquer país que adote a pena de morte não é recebido lá no bloco, tá certo? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a moeda, essa moeda única que existe nesses 19 países lá na Europa, tá certo? É uma moeda, como eu já havia dito, foi escolhida essa moeda, né? Na verdade, o euro é uma evolução dentro do próprio bloco econômico.
Então, a ideia é de se ter uma moeda única, para se facilitar. O camarada sair do país era uma moeda. Ou ia para um outro país, era preciso ir no banco, é preciso ir em uma casa de câmbio, trocar uma moeda, trocar a moeda do seu país por outra moeda. Então, não era um negócio muito, dificultava muito. Então, hoje em dia, tendo uma moeda só, facilita. Você sai da Espanha, vai para a França, você vai usar a mesma moeda, vai usar o euro. Né? Então, a primeira vez na história onde uma dúzia de países, né, podemos dizer assim, sem guerra, sem violência, abandonam um pouco a sua soberania, de certa forma, criando uma moeda visando o bem-estar coletivo. Essa aqui foi matéria da revista Veja, no dia 16 de janeiro de 2002, está na página 22. Né? Então, aqui você vai ter uma foto já do euro, né? Aqui você vai ter 10, 20, 50 euros. Você vai ter até moeda até de 500 euros, tá certo? Essa moeda, inclusive eu tenho até algumas moedinhas aqui. Nós temos uma foto aqui não sei se dá para vocês pegarem, mas 1 centavo de euro. 1 centavo de euro. Aqui eu vou ter uma moedinha aqui de 10 centavos de euro. Outra aqui de 20 centavos de euro. 20 centavos de euro. E uma moedinha aqui de 50 centavos de euro. Uma informação bem legal, né? Por exemplo, nas moedas, a frente da moeda ela é igual para qualquer país, mas o verso da moeda, né, um dos lados da moeda, eles podem colocar alguma coisa que identifique o seu país. Por exemplo, lá na Holanda, por exemplo, a moeda de 50 centavos, a cara dela é essa aqui. Mas no verso ela pode colocar qualquer tipo de homenagem de pessoa, sei lá, de situação do seu país. Então, essa parte das costas da moeda, eles podem colocar individualmente. Só que na cédula, não. Aqui você vai ter aqui 5 euros. Esses 5 euros, né, ele é 5 euros do mesmo jeito, frente e verso, né, em qualquer país lá da Europa. Né? E aqui eu tenho na minha mão 5 euros, para vocês terem uma ideia. Hoje um euro é R$ 6,31. Foi o dado de ontem, o valor que estava circulando, cotado o euro no mundo na ocasião de ontem. Ontem, 8 de setembro de 2020, tá certo? Inclusive, o próprio Ayrton Senna, ele já foi homenageado quando o euro completou... foi o euro, quando Ayrton Senna completou 20 anos da sua morte, né, que foi agora no ano de 2014, fizeram uma moeda de 5 euros, de 5 euros, foi até em San Marino, um país da Europa, fizeram uma espécie de homenagem para o Ayrton Senna, né, estampando ele em uma das suas moedas. Né? Então, um camarada de um reconhecimento mundial, né? Tá certo? Ok, aqui nós temos um mapa mostrando os países membros do bloco, né, da União Europeia. Queremos dizer que esse bloco econômico é criado justamente para o fortalecimento dos países europeus, principalmente para fugir do domínio do dólar e da influência norte-americana, e também dos países que ainda têm ainda uma influência socialista, como a Rússia, a Polônia e China, ali na Ásia. Né? Então, este bloco econômico, a tendência dele é evoluir cada vez mais, e futuramente naquele bloco existir um só governante, um só banco central, um só exército e por aí afora. Né? O bloco tem dado certo e isso tem
alegrado muito os europeus, né? Evidentemente que tem as crises, tem países que abrem uma crise e desmantela tudo, como a Grécia, que já vem vivendo um período de crise grande, né? Mas, de uma certa forma, o bloco, de modo geral, ele é muito poderoso. Ele, junto aí, ele abre concorrência direta com os Estados Unidos e com a China, né? Então, é um bloco muito forte. Ok? Então, a gente está encerrando por aqui. Eu estarei colocando no grupo uma atividade para vocês darem uma respondida, tá certo?